Bem-vindos, pessoal. Estamos aqui em mais um episódio do Brain Sessions, do podcast do Brain Innovation. Hoje um tema muito interessante com dois grandes convidados. Caio, Head de Inovação do Grupo Décio, e o Frederico Parreiro, o famoso Fred, Head de Inovação da iCrop. E o tema é bastante interessante, inovação para quem? Então, assim, vai ser um bate-papo muito agradável, um tema muito interessante, que a gente vai explorar diversas oportunidades aqui. Então, se apresente, gostaria de te apresentar, Fred, se apresente um pouquinho, depois o Caio. Olá pessoal, tudo bem? Frederico Parreira aqui, vulgo Fred, o pessoal me conhece como Fred. Prazer estar aqui no Brain, muitos anos aqui com vocês, muita parceria, muita coisa boa. Estou como Head de Inovação hoje na iCrop, a iCrop é uma empresa do agro, mas já atuo nessa área aqui de inovação, tecnologia há mais de 10 anos. Fui do Grupo Algar, então trabalhei aqui no Grupo Algar há muito tempo. E é um prazer estar aqui com vocês. A gente vai falar um pouquinho mais sobre inovação é para quem mesmo. Boa. Tudo Caio. bem, pessoal, meu nome é Caio Daros, sou Head de Inovação do Grupo Décio. O Grupo Décio é uma empresa que atua com diversos segmentos, mas muito forte na parte de postos de rodovia. É quase um mini mall na estrada. É um prazer estar aqui com vocês, é o primeiro podcast que eu estou participando aqui no Brain, mas já conheço a galera de longa data, são profissionais fantásticos e é um evento fantástico. Seja bem-vindo. E comigo também, Leandro Nazaré, famoso NASA, nosso co-hosting aqui. A gente vai ajudar a conduzir o podcast. NASA, seja bem-vindo. Bom, obrigado pelo convite novamente. E encerrando essa temporada, né, de 2024 com o Brain Session, falando de setores diferentes, né? A gente já passou por aqui, a gente falando um pouquinho sobre indústria, sobre financeiro, sobre saúde, sobre empresas de tecnologia, ou seja, a gente já falou de vários setores e hoje a gente vai reforçar um pouquinho essa ideia da mobilidade urbana, ou seja, como fazer com que... É mais do que mobilidade urbana, né? A gente fala assim, bora lá almoçar no Décio, né? Ou seja, é uma referência de um lugar incrível, né? E que cada vez mais, com a chegada das novas maneiras de mobilidade ou dos carros elétricos, a gente vai perceber que estar em um lugar agradável vai ser importantíssimo para esse movimento. E a iCrop, né? A iCrop, cliente do Brain Solutions aqui, e a gente fez um trabalho incrível junto com esse parceiro, analisando as tecnologias, as soluções e como que isso pode ir para o próximo ciclo, que é de 2025, de uma maneira diferente, encapsulando um modelo de negócio diferente. E torcendo aí, tá? Vamos mandar um recadinho para o Marlos e para a Marley, torcendo para a gente ter a iCrop nas fazendas do Grupo Algar em breve. É isso. Muito bom, muito bom. Estamos ansiosos. Muito bom. Caio, conta um pouquinho para a gente, né? Como que você chega nessa área de inovação? Eu sei que a sua carreira já é mais longa, de outros setores. Como que é chegar na área de inovação em um grupo familiar, tradicional, ou seja, que tem desafios enormes de disrupção, talvez não do modelo atual, mas aquilo que vai disruptar o setor como um todo, né? Como que é chegar nessa área com esse desafio no Grupo Décio? Boa. E essa pergunta, na verdade, ela cabe muito bem até com o nosso tema de hoje, né? Que é o para quem é inovação. Vou entrar nesse detalhe um pouquinho mais para frente. Mas realmente, faço parte de mais de 10, 11 anos como executivo de tecnologia e recentemente fiz essa transição no Grupo Décio, assumindo a liderança de inovação. É um departamento novo que está surgindo e o ponto é justamente esse. Como transformar a mentalidade, a cultura das pessoas de uma empresa tradicional que não pode perder a excelência e garantir o dia a dia, mas tem que pensar também no futuro. Afinal de contas, está tudo mudando. Tudo muda todo dia. Uma nova tecnologia surge, uma nova maneira de atender surge, uma nova forma de comunicar com o cliente ela surge. E esse desafio ele é bem interessante por causa disso. Ele começa, primeiro ponto, primeiro passo, é justamente colocar todos os executivos, a alta gestão, na linha do que é inovação. E, entrando agora um pouquinho na pergunta, para quem é inovação? Na minha opinião, é para quem quer. Tem que querer inovar, tem que querer pensar no futuro, tem que querer pensar diferente. E isso é uma coisa que o Grupo Décio sempre teve no DNA,
juntando desde o começo da empresa até o momento que está atual, justamente com essa nova área e fazendo a separação. Galera, vamos cuidar do hoje, porque tem que cuidar, mas o amanhã também está batendo na porta, então o que a gente vai fazer? A ideia dessa área, primeiro ponto, transformação de cultura. Vamos começar a explicar para as pessoas o que é um pouquinho de inovação, o que é o processo de inovação, e deixando claro, pessoal, inovação não é aquela ciência de foguete, né? Inovação é a continuidade, é um processo todo dia, é um desafio vencido todo dia, é uma transformação diária, pequena, 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 até se tornar grande. É isso que a gente está fazendo, assim que a gente está se comportando no primeiro ano de departamento de inovação do Grupo Destro. Muito bom. Faço votos aí que essa área ela transforme, e assim como a gente iniciou esse processo há alguns anos no Grupo Algar. A gente comemora esse ano 22 anos de história com inovação. Desde o Floriano, o executivo da Hold, que trabalhou os programas de gestão de projetos, gestão de processos, gestão de ideias, até a criação do Brain há 7 anos atrás, né? Já se vai 21 anos de história e a gente tem transformado essa companhia a partir da mentalidade, né? Ou seja, os donos... Está na pauta dos donos, está na pauta do conselho, está na pauta do C-Level. Então, como fazer isso acontecer? Trabalhando a base. Então, esse movimento quase que de guerrilha, né? Primeiro o topo tem que querer, depois a base tem que ser formada, tem que criar os mecanismos, os programas. E a média gestão ela vai ser basicamente engolida pelo movimento de querer fazer diferente, né? Então, essa estratégia ela acontece há bastante tempo aqui. E vocês estão vendo aqui, eu estou com a minha camiseta fazendo uma propaganda aí de 1 bilhão de receitas novas com produtos que não existiam há 7 anos atrás. E aí esse movimento, a gente trabalhou muito dentro da ambidestria organizacional, esse primeiro movimento da cultura de inovação, dos programas, da mentalidade, dos treinamentos. Mas em algum momento a gente decidiu que isso era um processo de regência do Brain, ou seja, nós somos os grandes maestros desses programas nas empresas, mas que o Brain também poderia criar portfólio novo e, portanto, dinheiro novo. Então, com os produtos que a gente lançou há 7 anos, a gente celebrou 1 bilhão de receitas esse ano. Cara, é um grande feito, um grande marco. E no nosso conselho a gente vai mostrar um slide que é desafiador, que é zerar o primeiro bilhão e falar assim, a gente está em busca do segundo, para os próximos 5 anos, encurtar o processo. Então, desse movimento, né, constante, e o Fred poderia falar um pouquinho, né, como é que é chegar, depois de muito tempo, trabalhando no ecossistema local de inovação, no Uber Hub, né, como que é chegar numa corporação, desbravar esse mundo da inovação também, que está começando na iCrop, né? Isso é legal de falar, mas, ô Nasa, a iCrop, por natureza, e ela trabalha com a natureza, ela vem de inovação. Até para falar um pouquinho antes de mim, acho que falar da iCrop. A iCrop ela nasce há 8 anos atrás de uma pesquisa dentro da universidade. Então, como que uma empresa que já vem com seu DNA de uma pesquisa, e a gente fala tanto de pesquisa, né, até na parceria aqui com o Brain, a pesquisa ela é importante porque ela vai transformar a sua corporação no que ela precisa. Então, ela cria, a iCrop cria lá no passado um método para ajudar os irrigantes, né, quem tinha pivô, a fazer um melhor uso do seu irrigante. Então, isso já vem de natureza. E aí, ela vem convergindo durante o tempo, até o que eu encontro a iCrop aí há 6 meses atrás. Por quê? A iCrop ela tinha necessidade de achar uma pessoa no mercado que tivesse também no ecossistema, mas com essa capacidade de poder transformar um pouco mais além do agro. Porque é uma empresa formada por agrônomos, e que está certo, eles são 8 sócios que eles construíram a empresa e eles cresceram, mas eles precisavam de ter técnicas e características diferentes do que a gente está acostumado. A gente não vai ir para frente ou vai crescer fazendo o que a gente fazia no passado. A gente precisa achar um novo método, um novo formato. Então o Fred aparece. O Fred já tinha 10 anos trabalhando com tecnologia, e é muito bom e muito especial estar aqui, porque eu comecei na Algar como estagiário de programação 10 anos atrás. E aí fiquei aqui 5 anos, depois fui trabalhar com consultoria de inovação, na Mentory também, muita gente conhece aí, um abraço para o Gabriel Ferreira, amigaço nosso. Depois fui para uma consultoria grande, que é a Azup. Então, sempre trabalhando com o quê? Um pouco de transformação digital, um pouco de inovação. E aí o Fred chega, conhece a iCrop
E aí, do dia 0 até o dia que eu entro na iCrop, foi um romance maravilhoso. E eu falo, não me canso de falar, que foi a melhor escolha na minha vida esse ano, foi ter ido para a iCrop. Uma empresa inovadora, uma empresa que já tem uma área de inovação que já está rodando há algum tempo, porque ela entende que ela precisa criar novos dinheiros. Quando o NASA mostra uma camisa de 1 bilhão, é um futuro da iCrop olhar e falar assim, por que a gente não pode ter 1 bilhão em novas receitas? E essas novas receitas, elas giram ali, né, talvez em alguns pilares. E o pilar mais forte que a iCrop tem é cuidar do bem mais precioso do planeta, que é a água. Então, a gente tem um pilar muito forte e a gente vai inovar ao redor disso. Ah, é só isso que a gente vai inovar, Fred? Não. Isso daqui é um horizonte mais curto, né? Horizonte 1, horizonte 2. Quando a gente olha para um horizonte 3, o que a gente pode fazer com essa água, né? A gente estava batendo um papo aqui antes, né, Caio? Então, como que a gente pode fazer parcerias aqui para a gente formar isso? Então, a iCrop ela vem com esse DNA muito forte de inovação, de intraempreendedorismo, de criação de produtos, e a gente chega aqui, né, fizemos um trabalho incrível com o Brain, já olhando 2030, porque 2025 já está aí daqui um mês, então a gente já tem que olhar para o futuro. Excelente. E, Caio, a gente comentou muito o Grupo 10 referência. Então, assim, vou viajar, onde que vai ser minhas paradas, a gente já imagina qual desce o mais próximo. E quando a gente fala isso, tem muita diferença geográfica, cultural, regionalização. Como que é a inovação dentro do Grupo 10 para realmente garantir o nível de serviço, o NPS, a satisfação do cliente seja a melhor possível? Muito bom. Bom, são mais de 37 anos de Grupo 10, uma empresa realmente muito consolidada. Tem na presidência o senhor Elmo, uma pessoa fantástica, e ele tem o DNA empreendedor. É um cara que prega para todo mundo. Nós estamos aqui para servir. E é isso que sempre foi difundido em todas as unidades, em todos os segmentos, todas as estações de serviço. Chegou uma nova pessoa, chegou um novo gerente, chegou um novo diretor, a primeira regra que ele aprende é justamente isso. O Grupo Décio está aqui para servir. Não importa o seu cargo, não importa a sua função. Essa é a primeira regra. Com isso no DNA, facilita um pouquinho essa ideia já de atender bem. E entra também um outro ponto que é muito importante, que faz parte da estrutura. Quando a gente fala muito de inovação, acaba que a gente leva muito para o mundo digital, leva muito para a parte de evolução tecnológica, mas a inovação, ela começa com um processo, ela começa com uma estrutura, e esse é um ponto bem interessante. Para quem já conhece alguma das estruturas do Grupo Décio, sabe que a estrutura ela é diferente. Não parece ser um posto, realmente dá a intenção, dá a impressão de ser um shopping, um pequeno shopping na beirada da estrada. E por que isso? Justamente para poder acolher bem. Entra de novo no DNA, na visão do servir. Quando a gente coloca essa situação atrelado a método, a ideia do nosso presidente, de sempre olhar para o cliente. O grupo é um grupo familiar, mas uma família muito unida e muito empreendedora. Tudo foi crescendo de uma maneira muito conectada. E aí começaram a surgir as tecnologias. Afinal de contas, são 37 anos de empresa, no começo não tinha quase nada. Com a tecnologia, estamos falando de padronização usando o sistema. Ok, isso é normal, acho que todas acabam fazendo. O que era feito? Treinamento. Treinamento e aproximação, estar próximo. Durante muitos anos, todos eles, a alta liderança sempre presente, sempre próxima, para ajudar a garantir a qualidade, ajudar a garantir que o processo de um, que deu super certo, seja seguido no outro também. Evoluiu mais um pouquinho, e aí entra a transformação digital. Tem os totens de NPS, onde o próprio cliente passa a informar, câmeras inteligentes que ajudam a gente a identificar o que pode estar acontecendo, e claro, a boa e velha pesquisa de mercado. Gente, nada supera o perguntar para o cliente o que ele está achando. Baseado nos feedbacks, evolução de novo. E garantia de estar todo mundo sempre bem treinado, todos os colaboradores engajados, querendo fazer diferente também, mas sem perder a origem. Vamos atender bem, vamos servir bem o nosso cliente. Coisa boa, gostei muito, e tem muito a ver com a cultura Algar também, né? O nosso fundador, o senhor Alexandrino Garcia, que empresta os iniciais do seu nome para fundar o Grupo Algar,
ele em vida teve mais de 60 negócios. E antes de se aposentar, ele era presidente da Associação Comercial de Uberlândia, a CIUB, e a demanda mais recorrente dos membros da CIUB naquela ocasião, há 70 anos atrás, era como que eu posso diminuir o tempo e a distância de me comunicar com meus clientes fora de Uberlândia, fora da região. E nós mandávamos cartas, né? Pasme, 70 anos atrás, se alguém quisesse comprar uma demanda, por exemplo, a gente tinha uma empresa de arroz, beneficiamento de arroz, quem é aqui da terrinha, Avenida Vasconcelos Costa, tinha mais ou menos umas 40 famílias que faziam beneficiamento de arroz, e Algar era uma dessas famílias. Então, quando chegava um pedido solicitando uma demanda de arroz, demorava 7 dias para chegar o pedido, e você 7 dias para confirmar que mandaria a quantidade específica, para voltar um retorno se queria ou não. Ou seja, a gente perdia basicamente 2/3 do mês para comunicação. E ele, como presidente, juntou uma comitiva específica, foram em Belo Horizonte e tentaram buscar uma licença para que a gente pudesse operar uma empresa de telefonia aqui na região. E Belo Horizonte estava perdidos como nós. E falou assim, a gente está esperando o Rio liberar uma licença, né? E talvez São Paulo seja adequado. Então eles foram novamente em São Paulo, tentavam o mesmo movimento, né? E o sistema ainda estava muito solto ao ponto dele puxar a responsabilidade para si, com um grupo de empresários e os irmãos Garcia naquela ocasião, e de liderar essa transformação de criar a primeira central telefônica do Brasil Central. Essa Central Telefônica do Brasil Central, a CTBC, isso 70 anos atrás. E principalmente a fala do nosso fundador vem corroborar com a sua fala, Caio, porque não importava se era vender uma linha, 10 linhas ou 1000 linhas telefônicas. O importante era servir a comunidade. E hoje a gente carrega esse legado. Algar é gente que serve gente. A gente tem isso como missão e como visão e como a principal cultura do grupo, que é a cultura do servir. E isso também passa pelo agro, né? A gente já teve um episódio aqui, a gente deixar o link aqui embaixo, em que o Marlos, nosso presidente da Algar Farm, falou muito de tecnologias para o agro, em que o Bernardo do Agrovem falou muito de como relacionar com as startups do agro. Mas o nosso slogan na Algar Farming é servindo o planeta. É o legado do fundador em servir esse planeta que tem os recursos finitos, né? E água talvez seja o principal deles. Então eu queria que você falasse um pouco, Fred, assim, a gente não chegou a aprofundar em nenhum desses episódios um pouco sobre a questão da irrigação em si, da importância dela. A gente é só viajar pelas estradas, você vê um monte de pivô funcionando, autônomos, sozinhos, ou seja, o porquê investir em irrigação e o que a Ecrop traz de eficiência, principalmente em cima desse bem mais precioso, que é cuidar da água ou da gestão do desperdício da água. Boa, Nasa, muito bom. Acho que para a gente começar, quando a gente fala de irrigação, a gente está falando de pegar uma água, que acho que é universal, todo mundo precisa, todo ser humano, todo animal de alguma forma, até as plantas também precisam. E quando a gente irriga, a gente está aumentando a produtividade daquela área. Então, aumentar a produtividade de uma área significa que eu posso usar menos áreas no planeta. Então, a irrigação é você gerar mais alimentos para a população. Olha que interessante, eu estou conseguindo gerar mais alimentos numa menor área, então posso desmatar menos, eu posso usar essas áreas para outras coisas, até para reservas ambientais. E esse alimento que eu estou gerando, ele serve às pessoas. Então, vou ter um custo menor de deslocamento, porque o alimento está sendo produzido no mesmo lugar. Então, a gente acaba reduzindo custos na cadeia como um todo. Até uma notícia que saiu agora, um dos produtores agora, que foi... teve 200 e tantas sacas de milho por hectare, um negócio incrível, ele ganhou um prêmio, ele trabalha com irrigação de quem? Da Ecrop. Então a Ecrop, ela está aqui no Brasil, e hoje ela é uma das maiores empresas de irrigação do Brasil, e a gente está expandindo internacionalmente, porque a gente acredita que ajudar e colaborar com o planeta, reduzindo o consumo de água para você criar alimentos numa área menor, é um futuro. Gerar alimentos, que hoje é uma coisa que a gente está discutindo muito, nossa, mas está faltando alimento no mundo? Está faltando alimento ou está faltando distribuição? E como que a gente pode ajudar nessa cadeia como um todo para que isso se perpetue de uma forma melhor? Então,
Então a gente vai produzir mais alimentos, a gente vai economizar água. E até falando para o produtor, né? A gente está falando assim que das pessoas de servir. Quando a gente atende um produtor, a gente reduz duas coisas para ele. Uma que é o consumo de água. Se a gente consegue reduzir o consumo de água, apoiado em tecnologias, regando nas horas certas, usando as janelas de oportunidade. E o outro se eu otimizo o consumo de água na irrigação, eu economizo energia. Por quê? Eu não preciso ligar o pivô a todos os momentos. Eu ligo o pivô nas horas certas. Eu gasto energia movimentando aquele pivô nos momentos certos. Então, o produtor também economiza energia. Se ele economiza energia, a nossa matriz energética hoje, basicamente, 40%, 50% dela é o quê? Hidrelétrica. Se ele economiza energia, ele está economizando o quê? Água. Então, no fim, o que a iCrop faz é uma economia de água, uma economia de energia, produzindo mais alimentos. Isso aqui a gente ainda pode entrar num monte de discussão, mas tem uma coisa muito legal que é o quê? Crédito de carbono, crédito de água, que são coisas que hoje a gente está discutindo muito em inovação, e até enquanto social, né, ESG, isso daqui é o futuro. Como que a gente vai fazer esse legado, né? Assim, a gente acredita muito no potencial da irrigação. E a gente também acredita no potencial de não irrigáveis. Como que eu otimizo ou levo para aquele pequeno produtor, para aquela família que tem um agro, que tem uma fazendinha, como que eu levo para ela alguma coisa, algum sistema, alguma tecnologia que pode ajudar ele? Porque as tecnologias que a gente usa para o grande produtor, de certa forma, ela funciona para o pequeno, numa escala menor, talvez não usando um elemento de irrigação, mas usando tecnologia, como um aplicativo, como uma janela de oportunidade, como boas práticas. Então, assim, a gente tem um matagal, um mato, um planeta inteiro, uma terra verde aí de oportunidades. Muito bom, fantástico. E eu vou deixar depois o link desse episódio do Marlos, em que ele mostra o crescimento de 40 vezes a produtividade nas mesmas terras em que o Grupo Algar é proprietário a partir do negócio da família, né? Como crescer 40 vezes mais a produtividade? E um dos motivos é a irrigação. A gente está falando de mais de 40 pivôs funcionando e novos experimentos. A inovação tem a ver com experimentação, né? Então, uma das nossas fazendas que a gente tem gado confinado, que é o modelo de negócio chamado Boitel, a gente faz uma economia circular completa da produção dos alimentos que se come no Boitel e também de toda a parte das fezes dos animais voltando como biometano e a parte toda de fertilizantes. E isso a gente criou uma estratégia esse ano de colocar também um pivô lá nessa estrutura para fazer novos experimentos de 3 safras dentro do mesmo ambiente, né? A gente estava falando antes de safra e safrinha, ou de safra e segunda safra, agora de 3 safras num ambiente só. Então isso é produtividade, isso é gestão de energia, isso é gestão de água. Incrível o trabalho da iCrop e a gente tem sempre uma alegria de ter vocês aqui. Caio, quando a gente fala de experimentação, falamos muito também de parcerias, né? Então, buscar um parceiro que solucione parte do meu problema, eu teste algo simples, realmente para validar ou invalidar uma hipótese. No Grupo Décio, um grupo que tem vários mercados, segmentos, como é que vocês trabalham a inovação, experimentos, tendências, dores de clientes? Rapaz, só para te dar um exemplo, hoje nasceu uma reunião de negócio para a próxima semana. É verdade. Conhecendo o pessoal da iCrop, o modelo de negócio que eles têm, o tipo de serviço que eles prestam, se conecta com uma das verticais, um dos segmentos que o Grupo Décio tem, que são os TRRs. Que eu estava explicando, para quem não conhece, pessoal, TRR é o Transportador Revendedor Retalhista. Essa siglinha, a melhor explicação para ela é o delivery de combustível para o fazendeiro ou para B2B. Querendo ou não, o principal modelo, o principal negócio hoje da iCrop é atender os fazendeiros. Cara, vamos conversar. Olha que interessante, você está entregando água e eficiência. Eu estou entregando diesel e eficiência. Afinal de contas, se não tiver diesel, o trator dele não anda, não funciona, vai parar, ele não vai produzir. Então, vão tentar estudar alguma coisa? Vai que tem algo legal aí. Então, normalmente, esses eventos de inovação, que tem muito aqui na região de Uberlândia, é muito forte com isso. Uberaba também muito forte, inclusive teve um na última semana, foi bem bacana também. Esses eventos são fantásticos para saber o que está tendo no mercado
E claro, você tem que conhecer a dor ou conhecer uma possível solução que possa ser implantada na empresa. Achou a empresa, achou o fornecedor, achou uma startup, ou mesmo não tem pronto. Vamos chamar o pessoal do Brain, vamos desenhar uma possível solução e vamos abrir um hackathon. Acho que tudo começa conhecendo a dor da empresa ou uma possibilidade a ser explorada. Quando a gente fala muito desse segmento de varejo físico, né? Hoje o pessoal fala muito do phygital, mas o phygital ele é complexo, ele é difícil. Afinal de contas, você tem aqui no mesmo ambiente, num restaurante, você tem um jovem que lida super bem com o smartphone. Você já tem uma pessoa mais velha que não gosta nem de olhar para a tela de um computador. E você tem que dar um jeito, de alguma forma, de conseguir conectar e atender os dois. A tecnologia ela ajuda muito para isso, é verdade. Mas ainda assim precisa ter as pessoas certas, que entra de novo a conexão, a startup e os eventos, para poder estar presente e entender as necessidades. Acho que nessa questão da experimentação, acho que nessa questão de conhecer, né, possibilidades, é muito disso aqui, é da conversa. Saber uma dor, e saber aonde você pode perguntar. Pessoal, alguém tem um remedinho para essa dor aqui? É o que faz toda a diferença. Muito bom. Fala um pouquinho para a gente, Fred, assim, você, além da cadeira de Head de Inovação na Icrop, é membro atuante e forte do ecossistema Uber Hub, da importância dessa questão do relacionamento com startups, investidores, anjos, né? A universidade, de contar um pouquinho dessa experiência, de onde surgem os bons negócios, né? Ela surge das conexões mesmo, né? Aí você pode fazer um recorte para o pessoal conhecer um pouquinho. Claro. Para começar, é um prazer atuar no Uber Hub. Não é nenhum trabalho. A gente fala que a gente se doa. Então, o Uber Hub é um voluntariado. E o Uber Hub, para quem não sabe, né, para quem está acompanhando aqui talvez a primeira vez, é o que a gente apelida que é o nosso ecossistema de inovação da cidade de Uberlândia. Então, o que é o ecossistema? Né? Até que a Icrop está dentro do... fala de natureza, fala de plantas e tal. O ecossistema é a conexão de vários atores que estão ali. Então, quando a gente fala de um ecossistema de inovação, a gente está falando de startups, a gente está falando de universidades, a gente está falando de grandes empresas, corporates, a gente está falando dos estudantes, estamos falando das pessoas. E aí, quando a gente tem esse ecossistema, e o ecossistema de Uberlândia, que é o Uber Hub, ele está ficando muito forte, muito unido nesses últimos anos, a gente começa a ver o movimento acontecendo naturalmente. Eu não preciso ir mais e fomentar, vamos fazer uma palestra? Vamos fazer um evento? Não, as coisas começam a pipocar. E a hora que a gente começa a pipocar, começa a ter o quê? Mais contato. Eu começo a ter mais troca de ideias. Eu começo a conectar com outras pessoas. Essas conexões começam a virar novos negócios, novas vendas, novos produtos, que a gente estava falando. Pode surgir uma parceria aqui, por que não? Então, o ecossistema ele tem muito disso, de fomentar as coisas e de uma forma, no começo, muito... vamos empurrando, e depois ela começa a fluir naturalmente. Hoje, graças a Deus, a gente tem uma média de 5 a 10 eventos por semana em Uberlândia, de inovação, tecnologia, transformação digital. Olhando dentro da universidade, a gente tem 2 universidades federais, né, a UF e o IFTM. A gente tem mais um monte de universidade particular. A gente tem ICTs, igual o Brain atua como ICT. E, olha, poucas pessoas sabem, mas projetos de inovação, igual a gente está fazendo, né, NASA, necessita de um ICT, que é uma instituição de ciência e tecnologia, junto com uma empresa ou uma startup, ou até os dois. Você forma ali um trio para criar novos produtos, criar novas soluções. Então, acredito que hoje o Uber Hub, com esse ecossistema forte, conectando todas essas pontas que a gente tem... eu até esqueci de falar, a gente tem investimento também, né? Então, startups, pessoas ou próprios corporates que começam a comprar, investir. A gente vê aqui em Uberlândia, uma Sank gastando quase 1 bilhão em investimento, comprando outras startups. Assim, acho que a gente está vivendo um movimento aqui em Uberlândia extremamente forte. E esse movimento ele está gerando muitos frutos, né? A gente teve um ano incrível aí. Spoiler, Brain ganhou um prêmio aqui agora mesmo. NASA comemorou, né, NASA? E quem sabe não vem mais prêmios aí também para a gente hoje. Mas é gratificante ser filho do Uber Hub. E eu não contei aqui, mas já contei para algumas pessoas. Hoje eu estou como Head de Inovação da Icrop graças ao Uber Hub. Era uma vaga que existia numa lista do Uber Hub. E aí eu liguei para a Ana Luísa, que era do recrutamento da Icrop, e falei assim, eu quero ir para aí. Então, assim,
o movimento faz as coisas acontecer, sabe? Então isso é muito bom. Bacana. Esse é um spoiler interessante. A gente vai deixar aqui até o meu vídeo aqui, né, comemorando essa vitória. O Brain, por meio do relacionamento com o ecossistema, ele tem ganhado muitos prêmios. Esse ano a gente ficou no top 3 das empresas mais inovadoras do Brasil e conquistou o primeiro lugar hoje, né? Concorrendo com o Boticário, concorrendo com a Google, né? Grandes corporações. Através de um prêmio da Sen Open Startup também, a gente lidera como a telecom mais inovadora do país, o top 3. A gente está sempre ali, né, com concorrentes fortes, mas no top 3 das mais inovadoras. E cada vez mais próximo do top 10 das corporações do Brasil, né? Então isso é muito importante. E esse trabalho é um trabalho voltado para o ecossistema, ou seja, cada vez que eu me relaciono com a startup, entrego desafios, faço negócio com elas, trato bem, adapto os meus processos para entender que uma startup ela não pode receber com 75 dias, como é um fornecedor tradicional, ela precisa receber dentro do mês ou adiantar alguma coisa. Ou seja, um jeito diferente de trabalhar com startup permite que a gente tenha esse reconhecimento. E também é um jeito de você lidar com as suas dificuldades, incertezas e hipóteses usando a comunidade em geral para resolver isso, né? Eu sempre falo que é um ato de humildade. Quando você escreve uma tese e pede ajuda para o ecossistema, você está falando, cara, tem alguém aí que já fez essa solução que pode me ajudar? Esse é um ato incrível de humildade, né? A gente trabalhar nesse formato. E para a gente começar a conduzir para o final, eu queria que vocês citassem um pouquinho de 3 grandes feitos, né, que aconteceu no Décio e também na iCrop esse ano com a área de inovação. Pode ser pequenas mudanças, pode ser o lance você já comentou comigo uma vez de pesar, o cliente mesmo pesar a sua própria comida no restaurante, ou seja, uma solução incremental, um experimento, até começar a pensar em novos produtos, né? A ida de vocês, por exemplo, a países africanos, que eu sei que vocês subiram esse ano para esse formato. Quais são os 3 principais tópicos de inovação ou que a inovação estava envolvida que aconteceu em 2024? Boa! Esse exemplo da balança foi realmente uma aposta interna que negócio. Gente, será que todo mundo, todas as empresas, eu acho que no mercado brasileiro em si, no geral, está com um desafio padrão de produzir mais e gastar menos, né? No grupo, isso também não foge à regra. E aí, buscando essa questão de eficiência. Cara, como que a gente pode buscar eficiência? Estudamos uma das nossas verticais, que é o vertical de restaurante, e saímos com algumas ideias, 2 delas já estão totalmente implantadas e uma ainda em estudo, e coisa mais simples do mundo, aparentemente hoje, se a pessoa você chega lá no buffet, como cliente, entrega o seu prato, a pessoa pega e pesa. Isso é tempo, tá gastando um tempinho ali. E se, aí começa alguma das hipóteses, e se o próprio cliente fizesse isso? Como assim? Literalmente, vamos virar a balança para ele e vamos adaptar ali um pouquinho a estrutura. Foi 35% de eficiência fazendo só isso. Gente, coisa mais simples do mundo, mas isso é inovação. Traz resultado. Você não precisa criar um novo foguete para mandar para Marte. Uma mudança simples que traz um resultado bacana. Esse é um dos que nós já fizemos, já está no ar. O segundo agora, que vai entrar provavelmente agora já no começo do ano que vem, é o pedir o garçom na mesa. Através de um QR Code, você além de fazer o pedido, você pode também solicitar o garçom e algumas outras features que a gente está estudando. Mas esse justamente é para tentar ajudar também, porque afinal de contas fica aquele monte de garçom e às vezes 2, 3 atender a mesma mesa. Então esse pequeno ajuste, o cliente precisa de um garçom, aperta um botãozinho, o cara recebe no próprio celular dele e já sabe a mesa e se dirige. Mais uma vez, eficiência. E por fim, não é deste ano, mas é um destaque que eu trago, se chama câmera Smart. Todo mundo tem câmera Smart, também isso é normal. Só que nós adaptamos a câmera Smart para poder gerar leads para o comercial. Olha que interessante. Tecnologia que já existia, adaptada a identificar a placa daquele caminhão
E através de uma série de inteligências de parcerias, nós conseguimos descobrir o telefone do dono da empresa daquele caminhão. Comercial, esse cara tá aqui, pode ligar para ele, é um possível cliente para a gente. Olha aí. Muito bom. E lá, Fredão? Boa. Acho que para começar a falar, eu acredito que inovação é um processo, sabe? A gente tem que surgir talvez uma hipótese de uma dor, de uma necessidade, e a iCrop ela olha muito para isso. Tanto quando eu cheguei, eu falei assim, antes de eu entrar, acho que é legal, antes de eu entrar eu falei assim, a iCrop ela tem muita coisa de inovação, ela não tem nada. Normalmente você chega nos lugares, tem pouca inovação. Graças a Deus eu cheguei na iCrop, tinha mais de 25 iniciativas de inovação. Aí você fala assim, nossa senhora, o que a gente faz? Porque com tanta iniciativa, é a história do cachorro. Se você tem um cachorro com 2 donos, ou ele morre gordo ou ele morre de fome. Porque ou você dá muita comida ou você não dá comida nenhuma. Que é dar atenção ou não dar atenção. E aí eu olhando para essas 25 iniciativas, a gente falou assim, não, calma aí, vamos priorizar, vamos pensar o que a gente faz primeiro. E eu gosto de trazer que a iCrop ela trabalha com um pouco de tudo. Nós temos softwares, nós temos hardwares. Então, software é o que você vê, né? É o que você mexe ali. Hardware é o que você chuta e reclama. A gente tem satélite, então a gente trabalha com dados satelitais. E então, a hora que a gente olha para isso tudo, a iCrop faz um pouco de cada coisa. Então, a gente tem iniciativas de inteligência artificial aplicadas a dados satelitais. E aí eu gosto de trazer que a gente já está desenvolvendo uma coisa um pouco mais autônoma. A gente chama de iCrop Tech, que é o que? A gente atender o nosso cliente que a gente tem hoje, que é muito dependente de um consultor em campo, de forma autônoma. O consultor não precisa mais adentrar dentro da fazenda. Isso é uma necessidade muito de fora do Brasil. Aqui no Brasil, o fazendeiro ou a pessoa que nos contrata, ele gosta da presença. Vem aqui tomar um café, vamos fazer um churrasquinho. Fora do Brasil, não. Ele não quer que o consultor entre. Então, ele quer tudo um pouco no celular dele, ou automático, ou o gerente da fazenda toca. Então, a gente cria esse iCrop Tech para isso. A gente tem também, agora, uma outra que a gente está estudando que está quase pronta, é a detecção automática de pivô por satélites. A gente pega imagens satelitais, então você usa espectros diferentes daquele satélite, trata aquela imagem e você acha um padrão, e a gente consegue achar em torno de 75% a 80% dos pivôs funcionando. E ele consegue marcar o raio, o centro do pivô e o raio do pivô. Como? Cara, usando machine learning, usando inteligência artificial. E aí dentro da iCrop também a gente tem essa pequena transformação, né? Porque a gente só fala só do foguete dando ré, da coisa grande. Mas a iCrop ela tem esse DNA inovador, então surgem várias hipóteses do tipo, nossa, a gente podia mudar isso na plataforma, traz mais esse dado. São pequenas melhorias que é a inovação incremental. A inovação incremental ela faz parte do dia a dia, não é só você transformar as coisas. Então a gente tem um backlog gigante de inovação incremental que a gente faz na nossa plataforma e até no nosso atendimento. Quando a gente faz um atendimento para o WhatsApp, ou quando a gente gera uma IA que, por exemplo, envia boleto automático para o nosso cliente. Talvez o cliente esqueceu de pagar o boleto, cara, envia para ele, lembra dele. Então, a inovação ela vem desde as coisas muito disruptivas que a gente está olhando, igual a imagem satelital, até das pequenas coisas. E aí, o atendimento da iCrop, por ser muito humano, nada mais importante e interessante que ou me manda um boleto, ou me manda uma previsão do tempo, previsão meteorológica. Ele quer receber ali. Ou ele quer só tirar uma foto da fazenda dele e postar, tem um feed. Então, assim, a inovação ela está em todas as cadeias, a inovação é para todo mundo. A inovação não é só para a gente, né, que é um pouco mais nerd, que gosta de estar aqui dentro discutindo, mas a inovação é para todo mundo em qualquer momento da sua vida ou do seu processo, sabe? Acho que posso citar aí algumas coisas de inovação aqui da iCrop. Excelente. O assunto está muito bom, a gente ficaria horas e horas aqui conversando, mas agradecer a participação do Caio e do Fred. E, Caio, conte para nós, Fred, depois, onde que as pessoas podem conhecer mais um pouco o Grupo Décio, conhecer mais um pouco o Caio, se conectarem com vocês, onde que as pessoas encontram nas redes sociais. Claro. Pessoal, nosso site www.grupodecio.com.br. Quem é aqui da região de Uberlândia, literalmente nós estamos em todas as saídas da cidade, não tem como não passar por um posto do Grupo Décio. Estamos também em outras regiões, Tocantins, Bahia, São Paulo, o grupo está crescendo muito. E para falar comigo, todo mundo sinta-se à vontade, o meu LinkedIn é caio.daros, Caio com K, o que precisar, sempre à disposição para a gente trocar uma ideia. Fredão. Boa.
A iCrop, ela tá aqui em Uberlândia também, a gente tá ali na Rondon Pacheco, atrás da Hipopizza, tem uma pracinha ali, a gente tá ali. Então, quem quiser pode ir lá visitar a gente vai adorar. O nosso site é www.icrop.com.br, no Instagram, iCrop Gestão de Irrigação. O iCrop aqui é com C maiúsculo, senão eles ainda vão pegar no meu pé e falar assim, não é o I não, o I é minúsculo, C maiúsculo, mas nas redes sociais não tem problema se achar a gente. Meu LinkedIn, Frederico Parreira, e eu vou fazer aqui, né, a propaganda, acompanhe o Uber Hub. O Uber Hub, ele faz a diferença na nossa vida, no nosso ecossistema aqui. Não podia deixar de fazer esse jabazinho aqui também. E agradecer, muito obrigado. Muito bom. E se você gostou desse papo, a gente vai deixar um link aqui para você trocar uma ideia com o Brain, né? O Brain, há 3 anos, já tem uma área de treinamento, uma área de consultoria, laboratório de cocriação. A gente acabou de inaugurar essa semana o nosso Lab de Inteligência Artificial em Curitiba. Então, se você está nos assistindo, quer conhecer um pouquinho mais do que a gente fez de trabalho para a iCrop, ou como é que a gente, né, no futuro vai assessorar aqui o Grupo Décio nessa transformação cultural, só chamar a gente no link. E se você ainda não segue a gente nas redes sociais, é só marcar lá, @BrainSession ou @BrainInnovation. Obrigado a todos. Vocês me acham nas redes sociais como Leandro Nazaré. Flavinho? E o meu, vocês acham nas redes sociais como Flávio Henrique. Muito obrigado pela participação de todos. Obrigado. Obrigado, valeu.